a gente começou a falar de geotecnologias, e aí a primeira coisa é que já existe uma discussão, né, se geotecnologia está dentro de geoprocessamento está dentro de geotecnologias. Existe uma discussão teórica aí entre alguns autores. A gente vai usar aqui o INPE define, tá? Que geotecnologia está dentro de geoprocessamento, mas isso aí é mais uma questão de parte conceitual, tá? O geoprocessamento, então, a definição dele é até um pouco parecido com a geotecnologia, né? Sendo um conjunto de ferramentas ali para trabalhar dados espaciais, tá? Então, o geoprocessamento consiste em mapas, cartas, plantas que podem ser utilizados pelas mais diversas áreas do conhecimento, como geografia, arquitetura, engenharia, né? E tem como objetivo espacializar, aqui, vou até corrigir isso, que na outra aula também, que está especializar, né? Espacializar as informações e os fenômenos da superfície terrestre. Então, esse é o intuito do geoprocessamento. É uma ferramenta interdisciplinar, né, multidisciplinar, que pode ser utilizada em diversas áreas. Tá? Quando eu trabalhava com geotecnologia, quem usa muito, por exemplo, geoprocessamento? O pessoal da Fiocruz. Né? A Fiocruz, pô, professor, Fiocruz cuida de saúde, vacina, né? O que tem a ver geoprocessamento? Muita coisa, né? A Fiocruz tem um setor muito forte de geoprocessamento. Até um amigo que estudou comigo na UERJ trabalha lá, onde eles usam para mapear, né, onde está o foco de doença, para mapear, enfim, tudo relacionado à questão da saúde, né, da doença, eles fazem mapeamento sobre isso. Até mesmo relacionar a doença com renda, doença com a água, por exemplo, lá no sul agora, né? Pode até onde a água foi. Então o pessoal já deve estar mapeando a água até onde foi essa água e aí relacionar com as doenças. Isso, se você pegar a história do geoprocessamento, o geoprocessamento ele tem a cartografia, né? Na verdade, o geoprocessamento seria a evolução disso. Tem como ponto aí inicial, dos primórdios, né, do processamento, uma análise que um médico fez em Londres, né, na época lá em Londres, por uma doença, não sei se era cólera, não lembro agora direito, mas era uma doença transmitida pela água. E aí ele começou a fazer um mapa analisando onde tinham os poços, né? Antigamente, a gente tinha, né, antes do chafariz, essas coisas, a gente tinha alguns poços onde a população ia pegar água. Ele começou a cruzar o foco da doença, né? Quais são os bairros, os locais, né? Não era bairro, onde tinha ali os locais com aquela doença e o poço. E aí ele verificou que tinha alguns poços que estavam contaminados, né? Então quando você começa a estudar geoprocessamento, você sempre passa por esse trabalho feito por um médico lá em Londres, tá? Aí, o que seria o geoprocessamento? Seria, basicamente, sensoriamento remoto, levantamento topográfico, GPS e SIG, tá? SIG é Sistema de Informações Geográficas, que a gente tem, ele é um sistema, né, que pode ter, hoje a gente usa muito o software para representar o SIG, que seria o ArcGIS ou o QGIS, né? São dois softwares aí de SIG. O Google Earth Pro também é um SIG, né? Só que o banco de dados dele não é muito, como é que eu posso dizer? Não é muito bom, né? Ele não é igual ao do ArcGIS, e do QGIS, onde eu consigo editar o banco de dados e já está totalmente atrelado ao arquivo vetorial, tá? Então tem essa diferença. Mas ele tem um banco de dados que é limitado, mas tem, tá? O GPS, que é o sistema de navegação americano, gente, vocês não têm noção da importância do GPS, cara. O GPS, por isso que os Estados Unidos mandam praticamente no mundo, né? Quase
tudo utiliza GPS. Tudo que a gente tem de geotecnologia utiliza GPS. Se a gente perder a rede de GPS, até sem a hora nós ficamos, né? Porque a hora do celular, do notebook, toda a hora digital, ele é atrelado à posição do GPS, né? Dos satélites de GPS. Só que não é o único, tá? A Rússia tem o sistema de navegação deles. Então, o GPS é um sistema de posicionamento global, tá? E então cada país deveria ter o teu, né? Mas só que não é assim. Claro que a Rússia, como sempre, né, não vai querer usar o sistema de posicionamento americano, né? Porque numa guerra seria bem fácil de enganar, certo? É só ele acrescentar alguns erros no sistema de posicionamento e o inimigo erra tudo. Então, a Rússia tem o sistema de navegação deles que se chamam GLONASS, tá? O sistema de navegação russo se chama GLONASS. O Japão também tem o dele, alguns outros países, né, os principais países aí, têm o sistema de navegação diferente do GPS, tá? A gente aqui utiliza o padrão americano, como quase em tudo, né? E a gente utiliza o GPS. Mas no mundo inteiro, na Europa, né, o GPS ele é o mais utilizado. O levantamento topográfico, que a gente já estudou aí, né, falamos em diversos momentos sobre levantamento, no memorial descritivo, nos trabalhos. E o sensoramento remoto, que sensoramento remoto seria os sensores, né, que ele é bem parecido com o levantamento de drone, que a gente falou na outra aula, só que está fora da Terra, né? Sensoramento remoto, está remotamente, os equipamentos estão remotamente mapeando a Terra. Então, isso seria o sensoramento remoto. São satélites posicionados, né, no espaço com sensores que conseguem captar imagem da Terra. Esse é basicamente a definição de sensoramento remoto. Aí, foi isso que eu mencionei com vocês. Olha aí. O que seria geoprocessamento, o que seria geotecnologias, tá? Então, tem essa discussão teórica do que está dentro de quê, né? Se geotecnologia é maior do que geoprocessamento, o geoprocessamento é maior do que a geotecnologia. Na minha opinião, seria o inverso, né? Se eu, no caso, escrever um livro, algum artigo, eu acho que a geotecnologia vai além do geoprocessamento, tá? Só que eles consideram o INPE, né, que geoprocessamento, quando eu falo de estar com um celular e utilizar o posicionamento de alguma coisa, eu estou geoprocessando. Então, todas essas geotecnologias precisam de processamento, e aí então o geoprocessamento seria maior, tá? Só que eu acho que algumas tecnologias, né, não necessariamente precisa disso. Então, eu achava que geotecnologia, até porque hoje a gente está com você tem na residência, né, a questão da inteligência, né, dentro da residência, dentro dos móveis, né, dos bens dentro de casa, você consegue referenciar sua geladeira, enfim, tem né, o futuro aí dos móveis inteligentes e tal. Então, eu acho que isso vai um pouco além. Mas, enfim, isso é uma discussão conceitual aí. Então, tem lá o SIG, topografia, fotogrametria, sensoramento remoto, GNSS, usuário, tudo isso aí dentro de geoprocessamento. Bom, dentro do geoprocessamento, um dos principais itens aí é o modelo de arquivo. Né? Que tipo de arquivo nós iremos utilizar no trabalho, seja de sensoramento remoto, seja de SIG. Então, aqui são os arquivos, o tipo de arquivo principal, tá? Que nós... Pro, bom dia. Eu acho que Oi. não tá passando os slides, não. Pelo menos para mim. Tá parado o seu? O meu tá em produtos cartográficos. É isso mesmo? Ai, meu. Calma aí.
teu tá onde? Produtos cartográficos? Isso, do geoprocessamento. Tá, calma aí. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Vou compartilhar de novo. E agora? Agora foi para sensoriamento remoto, levantamento topográfico, GPS e SIG. Isso. Muito bem. Da próxima vez, vou usar a técnica que eu fiz na aula da noite. Mas vamos lá. Então, produtos cartográficos, eram os slides que estavam. Sensoramento remoto, levantamento topográfico, GPS, SIG, que eu mencionei. Tá? Geoprocessamento e geotecnologias. Está aparecendo aí para vocês? Sim. A imagem? Sim. E aqui que eu parei, dos arquivos. Tá? Alguém pode ler para mim aí, por favor? Quem pode ler aí aqui embaixo? Tudo ou só o SIG? Ah, tá em qual slide aí para você? Ainda não passou ainda não. Tá parado lá no SIG? Tá. Não era para estar, não. Tá lento, né? Deixa eu movimentar aqui um pouco. A internet de manhã é difícil ficar ruim. Se continuar o problema, eu vou lá para o escritório lá. Agora passou. Toda vez que eu tiro aqui e coloco, ele passa. Vamos lá. Passou aí? Pode ler para mim? Voltou para a parte de sensoriamento remoto e SIG. Será que eu vou ter que apresentar? Dando algum erro de... E agora? E agora? Como é que tá aí? Agora foi. Tá na figura? Tá. Isso. E agora? Agora tá na figura. Agora passou. Então, faz a leitura aí para mim, por favor. Figura 6. É isso? Isso. Os dados em estrutura vetorial usam coordenadas x e y para representar recursos de pontos. Os dados em estrutura matricial usam células em uma grade para representar recursos de pontos. Ótimo. Então, isso daqui significa os dados vetoriais e os dados matriciais. Esses dois tipos de dados são relacionados à tecnologia de geoprocessamento. Tá? Isso aqui são imagens tanto de satélite quanto de drone, tá? Os dados matricial ou vetor... Ai, meu Deus, fugiu outro nome, daqui a pouco eu lembro. E os dados vetoriais. Então, dados vetoriais, a gente tem ele em ponto, linha e polígono. É o que a gente usa no CAD, certo? O dado matricial, né, são estruturas de imagens que são formadas através de pixel. Então, isso daqui é um pixel.
quando eu falava para vocês da qualidade da imagem de satélite do Landsat, por exemplo, o Landsat que tem um pixel de 30 por 30, quer dizer, a resolução espacial do Landsat é 30 por 30. Isso quer dizer que eu tenho um pixel que é de 900 metros quadrados, de 30 por 30. Isso é o tamanho do pixel que o satélite consegue enxergar do espaço, tá? É o menor, a resolução dele. Então, é muito fácil a gente, quando chegar em sensoramento remoto, na próxima aula, vocês vão entender. É muito parecido com a câmera de celular, né? Que a gente tem aí, você tira uma foto, você pega o celular com alta qualidade, quanto maior a qualidade da imagem de celular, menor é o tamanho do pixel, tá? Isso é uma estrutura matricial, tá? Já a estrutura vetorial é o tipo de dado que a gente utiliza normalmente no CAD. A diferença do CAD, hoje, né, os arquivos de CAD, eles já têm a informação georreferenciada. A gente até chegou a discutir isso na aula da noite. Antigamente, quando eu fazia um desenho no CAD, ele era só um desenho. Ele não tinha o georreferenciamento, então ele não estava posicionado no espaço. Hoje, não. Hoje você já tem no CAD a possibilidade de georreferenciar o arquivo. Então, se eu faço a planta de uma casa em Três Rios, quando eu pegar essa planta e jogar na imagem de satélite do Google, ela vai cair exatamente lá em Três Rios, no local do terreno, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura vetorial e aqui a estrutura matricial. Na estrutura vetorial, a gente tem ponto, linha e polígono. Avançou aí para vocês, né? Tá certinho? Sim. Ótimo. Então, essa é a representação do tipo de dado vetorial. Quando a gente fez o trabalho lá no Google, nós utilizamos, né, esse tipo de estrutura. A diferença dela no SIG é que ele vem atrelado com um banco de dados, certo? Que aí o próprio Google já utiliza lá, o próprio ArcGIS, ele tem um banco de dados atrelados, né? Normalmente você tem um banco de dados com SQL, com Oracle, que você consegue mexer no banco de dados e o arquivo ele já altera na sua estrutura de representação gráfica, né? Então, essa é a diferença do SIG para o arquivo de desenho normal que a gente fazia no CAD, tá? Tradicional. Essa daqui já é a estrutura de arquivo matricial. Então, vocês lembram que eu mostrei na última aula o aterro controlado de Gramacho? Vocês lembram disso? Eu não mostrei para vocês? Sim ou não? Lembra, né? Então, como que... Lembra que eu peguei a altura? Lembra qual é a altura lá da montanha de lixo que tinha lá? Alguém lembra? Se aproximado. 30 metros, eu acho. 32. Isso, muito bem, Carlos. Muito bem, Marjorie. 30 metros, né? Como que o Google consegue mostrar, gente, a altura, né, dos lugares? Vocês já utilizaram no Google a ferramenta de mostrar a elevação? Alguém já fez isso? Mostrar o terreno? No caso, só o Jorge. Já fez, né, Marjorie? Você pegar o Google, aí você habilita, tem uma opção de mostrar a elevação. Então, você pode... O Google ele trabalha na versão plana, né? Todo mundo conhece essa opção lá de habilitar? Já viram? Sim? Beleza. Então, estou vendo que a maioria sim, né? Então, lá no Google, né, eu consigo habilitar e ver a elevação, por exemplo, da Maciço da Pedra Branca, né, Maciço da Tijuca, Jericinó-Mendanha. Eu consigo colocar a elevação. Mas da onde que vem essa informação? Como é que o Google fez isso? Né? Como é que ele conseguiu pegar o Z do mundo inteiro? Foi feito através de um produto chamado SRTM, que é igualzinho essa imagem que está aqui, ó.
Se eu perguntar aqui para vocês, não vale quem assistiu a aula, né? Não sei se todo mundo assistiu. Aqui, isso é uma bacia hidrográfica. Isso que nós estamos visualizando aqui é uma bacia hidrográfica, certo? Para onde que o rio está indo? Está descendo? Em qual parte da imagem? Seria na direita, na esquerda, em cima, embaixo, no centro? Vocês conseguem identificar? Me parece que ela tá descendo lá por cima, ali naquela parte mais esbranquiçada. Vocês concordam aí com a Marjorie? Alguém tem outra opinião? Nessa parte de bico aí, parece um bico. Sim, todo mundo concorda aí com a Marjorie? Beleza. Certíssimo, né? Muito bem, Marjorie. Pessoal aí, né? Aqui é uma bacia hidrográfica, dá para ver que elevação está aqui, né? O pessoal da noite não prestou atenção nisso. Então, eu tenho lá, olha aqui, a parte escura é a elevação mais alta, e quanto mais claro, mais baixo. Dá para você ver o rio aqui, ó, nascendo, certo? Ganhando volume, indo ganhando a margem, aumentando sua margem. Aqui ele tem um outro afluente, tá? Que vem daqui de cima, olha só. Conecta, isso aqui é uma bacia hidrográfica, tá? Então, esse modelo de dado aqui, de elevação, é o dado que o Google usa para colocar por baixo das imagens de satélite que vocês estão vendo. Ele tem essa informação de elevação. Isso daqui foi coletado, esse dado do mundo inteiro, ele era obtido através do SRTM da NASA. Tá? Então, foi um projeto que a NASA fez para o mundo inteiro, pegando a elevação toda do planeta. Tá? Claro que hoje, né, já tem essa informação com mais detalhe. Então, mas qual é a qualidade dessa elevação? Né? Qual é o tamanho do pixel? Isso daqui são tudo pixel, tá? Qual é o tamanho, qual é a resolução espacial dessa imagem aqui? Certo? Eu não sei. Por isso que não pode se fazer trabalhos acadêmicos ou profissionais com imagem do Google, porque a gente não sabe a origem, tá? Do arquivo, a origem que foi feito aquele arquivo, tá bom? Então, isso é um modelo de elevação com uma estrutura matricial, formada por pixel. Na parte, o que eu falei para vocês do SIG, né, a grande diferença é o SIG, o arquivo matricial, desculpa, o arquivo vetorial atrelado a um banco de dados. Então, aqui, por exemplo, ó, cliquei no Brasil, eu já vou ver qual é o PIB, qual é a população dele. Isso eu estou pegando dados simples, né? Mas eu poderia colocar a renda média, poderia colocar, enfim, uma infinidade de dados dentro de uma tabela, certo? Fazer o join com os dados censitários, e aí você ter uma informação mais detalhada, né, do Brasil inteiro. Certo? Então, isso daqui é o tipo de estrutura do SIG, com os arquivos vetoriais, tá? Hoje, no BIM, né, no Revit, aí no BIM, a gente consegue não só ter a tabela atrelado, certo? Eu consigo colocar um item, eu consigo abrir a tabela dele, eu consigo colocar valor, colocar característica, um monte de coisa, e eu tenho lá as 5 dimensões, né? Toda vez que eu faço uma alteração no projeto do BIM, eu altero o tempo e o prazo, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Então, essa é a diferença aí do BIM, certo? Com 5 dimensões para outros softwares, né, que trabalham em 3 dimensões. Então, esse é o arquivo. Aqui, olha só, a mesma representação do lugar no modelo matricial, tá? E no modelo vetorial. Então, agora eu lembrei, raster,
tá bom? Agora que eu lembrei. E esse arquivo aqui matricial, ele também pode ser chamado de raster. Então, vocês podem encontrar por aí na literatura ou na internet, chamando de raster. E esse é um arquivo vetorial. Então, olha lá, fez a composição deles, né? Porque como que é feito os mapas, né, no SIG? A partir de sobreposição de arquivos. Então, você vai sobrepondo. Esse daqui, por exemplo, poderia ser esse de baixo aqui, a altitude, aquele da bacia hidrográfica que nós mostramos agora, com o pixel na informação com Z, e esses dois aqui, e esse aqui de cima, com o verde, a informação de espacial, né, da fotografia com pixel da imagem, não com Z, certo? E isso daí, você sobrepondo, você vai ter a representação do mundo real com as elevações, tá? A mesma coisa aqui com o dado, com os dados vetoriais, que eu fiz a sobreposição para entender o mundo real. Quais características, então? Quem é que pode fazer a leitura aí para mim, por favor? Vamos lá, Gabriel. Guilherme, chegou agora, Guilherme? Você pode fazer a leitura aí do slide? Essa parte de características, professor? Isso. Só ler as características, né? Ou tudo? Desculpa. Isso, Tá. característica, aí você vai falar característica do raster. Depende do tamanho da célula, do vetor, lê na linha, tá? Tá. Características. Volume de dados do raster depende do tamanho da célula. Vetor depende da densidade dos vértices. Da fonte dos dados, do raster, sensoriamento remoto, imagens de satélites, imagens aéreas, DEM, etc. Do vetor, dados ambientais, sociais, administrativos, econômicos, etc. Características da resolução do raster, fixa, e do vetor variável. Ótimo, muito obrigado. Então, o que significa isso? Volume do dado, do raster, depende do tamanho do pixel. É simples. Por que o WhatsApp ele diminui a qualidade da imagem? Porque o pixel, a quantidade de pixel para ter uma imagem de alta qualidade, torna o arquivo pesado. Então, é isso que ele está falando ali. O volume de dados do raster, do matricial, por isso que eu falei que raster, né? Eu lembrei, o raster e o matricial é a mesma coisa. Ele vai depender do tamanho, o volume de dados, ele depende do tamanho do pixel. Então, quanto menor for o pixel, mais pesado fica a imagem. Então, você tem que ter um sistema de armazenagem de dados robusto para poder trabalhar com imagens de satélite. Não só armazenagem, mas processamento também, porque fica pesado, né, para trabalhar. Quem tem um notebook que não tem uma configuração boa, você pode ver, quando você abre uma imagem pesada, ele fica abrindo devagar, né? Porque é o tamanho do pixel ali que está tornando a imagem pesada. Já no arquivo vetorial, vai depender da densidade dos vértices. Então, o que é isso, professor? Por exemplo, a hidrografia, lembra que eu abri para vocês lá no Google? Eu baixei lá da Indy, né? A hidrografia. Aí tinha lá a hidrografia completa. Eu não usei ela, porque se eu baixasse, ia demorar para abrir no Google Earth, porque tem uma densidade de vértices muito grande, um arquivo de hidrografia, principalmente do estado, né? Quando é de município pequeno, beleza, de uma bacia hidrográfica. Agora, do estado, fica muito pesado, né? Que a gente mostrou lá. A fonte de dados. O raster, o matricial, ele é feito a partir de sensoramento remoto ou através de drone, como nós mostramos na aula passada. Então, a imagem drone, hoje em dia, né, mas já foi feito muito por avião. Né? Todo o levantamento do Brasil foi feito em avião, junto com o Exército. O projeto Radan, tá? Que foi mapear o Brasil inteiro pelos militares, né? Junto com a equipe dessa área de geoprocessamento, sensoramento remoto e cartografia,
eles fizeram um mapeamento do Brasil inteiro, chamando no projeto Radan, e aí produziu imagens levantadas por meio de aeronaves, tá? E também não foi utilizado sensor remoto, foi utilizado radar aerotransportado. Então, é isso que fala aqui. O raster ele pode ser feito tanto com sensoramento remoto quanto com imagens aéreas, tá? Já o vetorial, ele vai derivar de dados administrativos. O que que é isso? São as divisões dos municípios, né? Então, o arquivo vetorial ele vai ter lá um polígono que divide os municípios, né? Dados sociais, dados ambientais, área de preservação permanente e tudo isso. A resolução do raster, ela é fixa. Por que que é fixa? Como é que vocês vão entender isso? É igual quando você pega uma imagem, vai dando zoom, 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 até estourar. Estourou a imagem, tu não consegue ver mais nada. Por quê? Não muda ali a resolução espacial do pixel, não muda, ele é fixo. Já no arquivo vetorial, posso ir dando zoom, dando zoom, dando zoom, que ele não muda, ele não perde a qualidade ali, tá? Isso quer dizer o quê? Que é variável, tá? A resolução do arquivo vetorial. Então, é isso que quer dizer aqui nesse quadro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos aqui agora para um uso prático, um caso, né? Um case aí de uso de geotecnologias para identificação de impactos ambientais. Agora, quem é que pode fazer a leitura aí para mim? Vamos lá, Guilherme já fez, Marjorie já fez. Quem pode aí? Gabriel? Carlos Eduardo? Vamos lá, gente. Vinícius. Lê qual parte, professor? A parte aqui, Alberto é o pesquisador do núcleo de geoprocessamento. Alberto é um pesquisador do Núcleo de Geoprocessamento do Ministério Público Estadual e costuma trabalhar com geotecnologias para identificar os mais diversos processos de degradação do meio físico. Dessa forma, contribui com o poder público para autuar possíveis infrações que possam impactar negativamente o meio ambiente, a saúde e a segurança da população. Muito bem, Vinícius. Então, essa é uma área também, gente, que tem um mercado, né? Que é você ser analista. Tem várias, até vocês como engenheiro, como arquiteto, vocês podem trabalhar dentro da área jurídica, né? Fazendo laudo. Então, vocês têm que fazer um curso, tem que se cadastrar lá, né, dentro do sistema da justiça, e aí vocês podem trabalhar auxiliando os advogados ou juízes fazendo o laudo, né? Isso dá uma grana legal, tá? Então, assim, vocês podem direcionar a carreira de vocês para isso também. Ser perito ali, né? Tem um perito criminal da Polícia Civil, existe lá o perito, o cara que é especialista em determinadas áreas. Dentro de processamento tem isso. Tá? Eu tenho um amigo que trabalha nessa área. Assim, quanto mais advogados, né, e mais trabalho você tiver, mais vai ser requisitado. Então, dá para você viver só trabalhando com isso. Né? Não tem sempre, mas quando tem, você pega uma grana boa. Tá? Então, o Alberto lá, né, pesquisador de processamento do Ministério Público, ele identifica aí, por meio de processamento, os impactos ambientais. Aí chegou um problema lá. Representantes de uma comunidade rural procuraram o Alberto para relatar a ocorrência de desmatamento, realizado por queimadas, em um conjunto de fazendas. Então, a comunidade está preocupada com os impactos que esse desmatamento está ocasionando, e algumas reclamações incluem aumento de processos erosivos e a diminuição da qualidade da água e do ar na região. Então, o pessoal está fazendo queimada. Qual é a ideia aí do Alberto? É identificar isso dentro do Estado, mapear, né, georreferenciar. Então, ele tem algumas maneiras de fazer esse georreferenciamento. Aí está o problema. A investigação. O que o Alberto fez? Quem pode ler aí agora? Vamos lá?
Vamos lá, Guilherme. Gabriel. Gabriel, tem microfone aí? Posso ler de novo então, professor? Pode ler. Investigação. Prontamente, Alberto iniciou a sua investigação com o auxílio de um GPS. Ele fez um trabalho de campo para identificar os pontos em que possivelmente estaria ocorrendo o processo de desmatamento. Muito bem. Aproveitar aqui para dizer, né, vocês podem ver que Global Position System está em itálico, né? Isso é importante quando vocês estiverem lá no TCC. Aprende uma coisa: qualquer palavra de língua estrangeira no texto deve estar em itálico, tá? Então aprende isso aí. Eu estou orientando alguns alunos de TCC agora, e aí as normas da BNT, o pessoal às vezes dá uma, né, uma escorregada aí. Quando chega na banca, a banca pega logo esses pontinhos aí que é bobeira, certo? Por isso, para mim, deveria ser estudado em TCC 1. Aí tem gente que chega no 2 e não sabe ainda algumas normas básicas da BNT. Tá? Então, por isso que aqui está em itálico. Toda palavra, o pessoal pensa que é só a língua inglesa. Não. Se tiver em francês, em espanhol, em grego, em latim, qualquer palavra ou trecho, né, ou frase que esteja em língua estrangeira dentro do seu trabalho, dentro do texto, tem que estar em itálico, tá? Essa é a norma da BNT. Então, o que o Alberto fez? Ele pegou o GPS e foi lá verificar os pontos de onde está ocorrendo o desmatamento. E assim ele vai espacializar e ter uma ideia de onde que está atingindo, né? Se está perto de residência, se não está, né? Lá, como é que é a direção do vento, se tem informação, enfim. Aí, munido dessas informações, o pesquisador foi para o seu laboratório descarregar no computador os dados, né, que obteve ali com o levantamento do GPS. Lá, e ele utilizou o QGIS. Olha aí, então, o QGIS, tá, gente? É gratuito. Então, quem quiser aprender a trabalhar com geoprocessamento, gostou, tem interesse, eu aconselho, baixa o QGIS e vê alguns vídeos na internet, né? Começa assim, aprendendo, depois você vai fazer um curso para aprender a fazer as análises, tá? Que o mais difícil é fazer as análises. E só aprende praticando, tá, gente? Hoje, confesso a vocês que eu estou um bom tempo sem usar, né, o QGIS e o ArcGIS. Mas, assim, tem cada análise lá, assim, fundamental para várias coisas, tá? Esse software de análise espacial, para quem trabalha com planejamento urbano, né, pessoal da arquitetura aí e tal, né, quem trabalha com engenharia na parte de infraestrutura, de transporte, assim, cara, é fundamental saber esse software, tá? Então, ele pegou e jogou lá no QGIS. Antigamente, cara, era uma dificuldade danada para a gente pegar, por causa de cabo. Às vezes o cabo do GPS não dava no computador, né? Hoje, eu acredito que via Bluetooth, né? Você tem facilidade de pegar as coordenadas que foram levantadas em campo e jogar. Hoje tem uma interação mais fácil, né, entre os equipamentos. Mas na época a gente tomava uma coça aí porque a conversa não era muito boa. E aí, em seguida, o Alberto fez o download gratuito de uma imagem de satélite lá do INPE, né, que hoje a gente pode baixar direto do INPE ou do banco de dados nacional, né, Banco de Dados Espaciais Nacional, que se chama INDE. Lembra que eu mostrei para vocês? A Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDE. Então, lá eu também tenho várias imagens. Essa imagem que está aqui, ó, ela é uma imagem Landsat, tá? Pixel 30 por 30. Então, a resolução espacial dela é de 30 por 30. Olha só essa imagem. Olhando aí, o que vocês conseguem identificar nessa imagem? O que tem aí? Tem um rio cruzando. Tem um rio. Cruzando no meio da imagem. O rio seria essa parte escura, é isso? Ou a parte clara aqui? Parte escura. Muito bem. Tem o rio. Onde seria a área de desmatamento aqui? Seria essa parte clara, não? Ao redor do rio. Ao lado Aqui? direito do rio.
Nessas Isso. partes claras aqui, né? Tá. E, por exemplo, aqui eu tenho uma rodovia, certo? Ó, dá para ver aqui. Isso é uma rodovia. Isso aqui é uma cidade, É. tá? Isso é uma cidade. A parte clarinha que são as partes que estão sem a cobertura vegetal, tá o solo exposto, tá? Então aqui realmente está com um cara que houve um desmatamento ou está fazendo alguma obra. Aqui também, aqui também. E a parte da vegetação, certo? A água, aí eu pergunto, por que que a água ela fica escura numa imagem de satélite? Alguém sabe responder? Essa é pergunta de milhões, né? Caraca aí. Quem souber, já vou dar 10 na prova. No trabalho, né? Não tem prova. Alguém sabe por quê? Guilherme, você tinha falado aí mais ou menos uma parada na aula passada. Para identificação? Não, Guilherme. Não, Carlos Eduardo, na verdade. João Pedro, da profundidade. Isso aí, Guilherme, viu? Como é que você conseguiu? Exato. João Pedro, tem a ver um pouco com a profundidade, sim, né? Mas principalmente, exatamente, porque não reflete a luz, tá? A água, ela absorve a luz, ela reflete muito pouco. Então, isso, exato, tá? Só dá para ver se for raso, se tiver igual, por exemplo, Arraial do Cabo, que tem, né, a água transparente e você consegue ver a areia. Então, se eu pegar uma imagem aqui de Arraial do Cabo, a parte a parte ali do começo da praia, ela vai aparecer, tá? Clarinha, mas depois que aumenta a profundidade, não dá mais, porque ali é a areia que está ajudando na reflectância, tá? Então, o que é a imagem de satélite? A imagem de satélite é exatamente o que o Guilherme colocou, a gente tinha falado na aula passada, são sensores que ficam trabalhando dentro do espectro visível e do infravermelho, captando a reflectância dos objetos na Terra. É como se fossem os nossos olhos lá no espaço, só que os nossos olhos separados dentro dos canais. A gente vai estudar isso em sensoramento remoto, tá? No próximo aula, vai ficar tranquilo. Mas, exemplificando, cada objeto tem uma resposta espectral. Então, a gente enxerga ela de maneira diferente, por isso que a gente enxerga as cores, né? O verde, o vermelho, o azul, enfim, o preto. O preto, na verdade, é a ausência de luz, que é por isso que a água fica escura aqui. É a ausência de retorno. O satélite, ele é passivo, tá? Desculpa, não é o satélite, é o sensor que está no satélite, porque eu posso colocar um radar no satélite. O radar, ele é ativo. Como assim, professor? O radar, ele emite a própria, seja a luz, seja seja o que ele quiser emitir, né? Depende do radar. Mas para vocês entenderem, o radar ele emite a luz dele, vamos supor assim, tá? Só para vocês entenderem. Já o satélite passivo, ele depende do Sol, ele depende da luz do Sol. Então, por isso que onde tem nuvens, tem um lugar na Bahia, no sul da Bahia, que não dá para pegar imagem de satélite, pô, é muito difícil, quase de jeito nenhum, porque lá sempre tem nuvem, parece um corredor de nuvem ali no sul da Bahia, né? Eu até brinquei na aula da noite, quem quiser se esconder aí da NASA, né, para a imagem de satélite não pegar, é só ir lá para o sul da Bahia lá, que lá a imagem de satélite não pega direito não por causa das nuvens, tá? Dá para se esconder lá. Mas o radar já é diferente, né? O radar ele penetra na nuvem. Então por isso que lá os Estados Unidos achou, né, o Osama, enfim, quando eles vão para lá, eles conseguem verificar até embaixo do solo, porque o radar ele consegue penetrar no solo, para vocês terem uma ideia. Então é diferente a imagem de radar da imagem de um satélite, de um sensor passivo, tá? Então por isso que aqui a água fica escura. Bom, a solução. Quem pode fazer a leitura aí da solução que o Alberto encontrou?
Vamos lá, Guilherme. Eu posso ler, professor. Faz a leitura aí. Solução. Roberto conseguiu, por meio das geotecnologias, utilização de GPS e monitoramento com imagem de satélite, identificar as áreas desmatadas, sabendo que o desmatamento é um dos grandes problemas ambientais da humanidade, que vem aumentando ao longo dos anos e ocasionando diversos impactos. O pesquisador entregou um relatório com as informações de sua investigação para a Polícia Militar Ambiental, que, por sua vez, atuou os proprietários das propriedades. Muito bem. Então, né, com uma análise aí relativamente simples, ele pegou tudo de graça. Pegou uma imagem de satélite de graça, usou o GPS de graça, usou o QGIS, que não paga, certo? Então, às vezes, tem um órgão público aí que fica com aquela desculpa, né, que não consegue fazer nada. Eu mesmo dei treinamento para o pessoal de Mato Grosso, lá de Cuiabá, né, para o governo do estado. Eu participei do plano diretor de Guarantã do Norte, participei muito dos projetos lá no Mato Grosso, né, no Cuiabá, e eu dei um treinamento lá para eles, e lá eles utilizam o QGIS, entendeu? Não tem essa história, porque é caro, o ArcGIS, a licença é muito cara, né? Mas tem como você fazer com ferramentas gratuitas, né? Um trabalho que vai ajudar aí a melhorar o meio ambiente, enfim, ajudar tudo, né? Bom, atualmente, aquela imagem de satélite que a gente mostrou lá era Landsat, era de 30 por 30. Atualmente a gente tem, por exemplo, o World Viewer, que é esse satélite aí, essa imagem de satélite de 30 centímetros. Então, quer dizer que eu consigo um pixel dessa imagem que vocês estão vendo aí agora, né? Parece até uma imagem feita por drone, mas não é. Essa imagem foi feita do espaço, tá? Através de um sensor acoplado num satélite, e esse sensor é o World Viewer, tá? Às vezes eu fico chamando satélite de sensor, porque, na verdade, né, a empresa que lança o satélite é só o, como posso dizer, o ônibus, né? A aeronave. E aí o sensor que vai depender do que a empresa quer observar, e ela vai colocar o sensor, tá? Não, já foi. No Mato Grosso do Sul, o que você está perguntando, Guilherme? Falar no Mato Grosso do Sul, não entendi. Hein, Guilherme? O que você perguntou aí? Foi lá no Mato Grosso do Sul? Pessoal, tá me ouvindo aí? Caiu? Não, não, foi no Mato Grosso mesmo, Cuiabá. Mato Grosso, foi Mato Grosso do Sul, não. Na verdade, eu acho que eu nunca fui no Mato Grosso do Sul, só fui no Mato Grosso, né? Eu andei muito ali em Cuiabá, Sinop, Várzea Grande, tudo na parte do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul nunca fui, não. E então, esse satélite, né, gente, esse sensor aqui, ele consegue pegar do espaço a imagem com pixel de 30 centímetros. Então, olha só, isso já está disponível pela Digital Globe, essa empresa. Se você quiser uma vez comprar imagem de satélite para a sua empresa, vamos supor que vocês estão trabalhando aí, tá? Seja na arquitetura ou na engenharia, e vocês precisam fazer um monitoramento de uma obra distante. Vocês podem comprar imagem de satélite da Digital Globe e acompanhar a obra por imagem de satélite, tá? Então, essa é uma empresa que fornece aí bastante imagem de satélite com qualidade, a Digital Globe. Vocês podem entrar aí e pesquisar. No futuro, vocês podem precisar dela. Então, tá? Olha o tamanho, olha a resolução. Se eu der um zoom aqui nessa imagem, ela só vai estourar o pixel quando eu tiver com 30 centímetros, né? Então, eu consigo ver até tampa de bueiro com isso, consigo ver carros, né? Enfim,
uma imagem com alta qualidade. Esse é o satélite, esse é o World Viewer, né? O satélite, o sensor que é colocado aqui, tá? Esse sensor que consegue pegar imagem aí de 30 centímetros. Quem é que pode fazer leitura aí desse slide? João Pedro, né? Não leu ainda não. João Pedro já leu? Vamos lá, João Pedro. Faz a leitura aí. Alô, alô, professor? Sim, estou te ouvindo. Bom dia. Além disso, o WorldView 4 possui outras características técnicas avançadas, como uma ampla faixa espectral, o espectro de cores que é capturado pelas imagens, alta taxa de revisita, capacidade de revisitar a mesma área em curtos intervalos de tempo, e uma grande capacidade de armazenamento e transmissão de dados. Então, quando a gente, na próxima aula, né, praticamente a nossa última já, a nossa, depois é mais relacionada ao trabalho, nós temos aí, a gente vai entrar em sensoramento remoto e explicar isso. Então, quando ele fala ampla faixa espectral, o que quer dizer isso? Né? É o espectro de cores que eu falei com vocês, que a gente enxerga, né? Igual a nossa vista. Só que no satélite, eles não têm, eles precisam definir alguns canais que o sensor vai enxergar. É tipo como se fosse rádio, tá? Como se fosse sinais de rádio. Se você pegar lá e botar, por exemplo, a Rádio Mix, né? A Rádio Mix é 102,1. Agora eu esqueci, né? Mas, enfim, eu gosto muito da Mix lá. Aí tu bota na Rádio Mix, se tu botar lá 102,1, aí se tu botar 102,2, você ainda consegue escutar a Rádio Mix? Sim ou não? Não, sim. Sim com ruído, né? Isso, gente, né? Consegue com interferência. Isso, Alessandra, muito bem. Consegue, sim, só que com interferência. Então, é mais ou menos isso que eles fazem no satélite. Eu preciso acertar o melhor canal daquela cor que eu quero enxergar. Então, qual é a faixa do espectro que pega o canal azul? Eu tenho uma faixa do espectro lá que pega o azul, tá? Que são as ondas. Isso tem até a ver, por exemplo, por que o céu é azul? Vocês sabem disso? Tem a ver com isso que a gente está falando, né? Por que o céu é azul? Alguém sabe? O espectro novamente, né, Guilherme? A resposta do Guilherme e do Vinícius estão se complementando, né? O pessoal fala que é reflexo do mar, não é isso? Tem muita gente que fala isso, não foi isso que a gente aprendeu com nossos pais? Então, a luz, né? A luz branca, a luz do sol, ela tem... Eu pensava assim, né? É porque nossos pais falam isso, né? Nossos pais falam que é o reflexo do mar. A luz do sol, né? Ela tem lá, quando aparece o arco-íris, a gente consegue ver direitinho as luzes que vêm lá do sol, certo? Porque ali, no arco-íris, é a luz refletindo nas gotículas de água. Os gases presentes, né, que foi colocado aí, as partículas que estão presentes na atmosfera, ela reflete a luz do sol. Só que cada cor tem uma faixa de onda, que é isso que eu falei com vocês, é como se fosse a faixa de
de onda de rádio. Então, a luz azul, a onda da luz azul, ela é curtinha. Ela é uma onda curta, tá? É como se tu pegasse teu dedo e começasse a tremer. Isso é uma onda curta, ok? E a luz vermelha, por exemplo, é uma onda já um pouquinho mais longa. E as outras cores vão ter uma onda diferente. Então, como a luz azul, ela é essa luz que tem uma frequência pequena, ela consegue refletir em pequenas partículas. Então, por isso que o céu fica azul. E aí é a mesma coisa. Quando eu quero enxergar alguma coisa azul, eu preciso enquadrar o meu sensor dentro desse espectro que é o azul. E eu tenho uma faixa de espectro grande do azul. Pra vocês terem uma ideia. Grande não, né? Porque a onda dele é pequena, mas mesmo assim ainda é grande. O ser humano não consegue pegar um sensor e criar para pegar toda a faixa do azul. Ele cria uma parte e aí ele vai ter que enquadrar ali. Esse Worldview ele foi um dos melhores para pegar essa faixa espectral. Ele consegue capturar ali uma parte ampla do espectro, tá? Quando chegar, pode ficar tranquilo, quando chegar no sensoramento remoto vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Mas é isso. Então, com a capacidade aí de resolução espacial do Worldview, muito utilizado para diversas finalidades, né, como monitoramento ambiental, mapeamento de recursos naturais, planejamento urbano, né, monitoramento de desastre, aquilo que foi colocado ali também, voltando aqui, ele tem uma grande capacidade de revisitar a mesma área em curto intervalo de tempo. Então, ele é um satélite rápido. Por quê? O satélite que fica lá, ele não consegue imaginar a Terra toda, né, gente? A Terra gira, ela é grande, eu não consigo imaginar tudo. Então, isso é chamado de resolução temporal. É o tempo que o satélite leva para passar no mesmo ponto, chamado de órbita ponto, tá? Na mesma órbita ponto, num período de tempo. Então, o satélite leva 20 dias para dar a volta. Então, a resolução temporal dele é de 20 dias para passar naquele mesmo ponto. Aí você tem um outro satélite que é de 30 dias, o outro é de 5 dias. E tem outros que são posicionais. O que é isso? É que eu consigo posicionar ele, ele não fica lá na órbita, né? Orbitando de acordo com a coordenada que eu estabeleci para ele orbitar, não. Eu posso mexer nele, como se tivesse um controle remoto, e eu colocar ele para onde eu quiser, na hora que eu quiser. É isso que acontece com o WorldViewer. Ele tem uma capacidade de revisitar o lugar e eu posso direcionar ele para o lugar que eu quero, tá? Não são todos os satélites que dá para fazer isso, tá bom? Tem uns que ficam lá só rodando na órbita ponto que foi estabelecida para ele. Então, né, a aplicação desse satélite aí é infinita. Sendo assim, então, o geoprocessamento é uma importante ferramenta para o tratamento de dados, seja eles imagem de satélite ou levantamento topográfico. Ele permite produzir mapas, cartas e projeções cartográficas, além de recolher dados em forma de gráfico, quadros e tabelas sobre os diversos elementos da superfície terrestre. Considerando os conceitos de aplicação de geoprocessamento estudados, pode-se afirmar que aí seria uma atividade que eu ia passar para vocês, né? Mas eu tirei, porque a ideia agora aqui é a gente falar do trabalho. Esse trabalho vai dar um pouquinho de trabalho, então a gente precisa falar sobre ele para vocês. Saiu o compartilhamento aí já? Já saiu o slide? Já, né? Tá. Bom, alguma dúvida aí sobre geoprocessamento? Tá tranquilo? Podemos avançar aqui para o trabalho. Beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, gente, pode falar, tá? Não, não é limitado, não. Mas já na verdade, agora a gente está com problema de lixo espacial, né?
Então, existe... É igual avião, tá, cara? Existe uma... Não são qualquer país que pode mandar, não. Tem... Quer dizer, qualquer país pode mandar, mas existe uma regra, né? Um documento que rege esse lançamento de satélite e a órbita, para um não chocar com o outro. Então, é igual avião, né? Que tem lá as linhas estabelecidas, as linhas aéreas. Vê que o avião ele sempre passa no mesmo lugar, né? Ele tem uma estrada aérea para percorrer. Então, os satélites também lá, tem umas órbitas lá que são as estradas, para o satélite ficar rodando, tá? No espaço. Então, é assim que funciona. Hoje a gente já está, e assim, são... Então, Aloysio, já tem várias... Cara, isso vai dar muito dinheiro, tá? Como o lixo dá dinheiro aqui na Terra, o lixo também vai dar dinheiro no espaço. Se você pesquisar aí, empresa japonesa que recolhe lixo espacial, já tem uma empresa que está fazendo a coleta de lixo espacial, tá? Ele vai com outro equipamento e vai pegando esses satélites que estão desativados, tá? Estava em fase de teste ainda, mas já tem empresa. Depois dá uma pesquisada só. Então, se eu não me engano, é uma empresa japonesa. A Starlink lançou, né? Ele lançou uma quantidade de satélites absurda. Né? Esse cara ele quer dominar mesmo o planeta ou quer proteger o planeta de alguma coisa, né? Porque a quantidade de satélite que ele mandou é uma parada. Se tu olhar a imagem, se a gente pesquisar aí, vocês podem encontrar, né? Tem imagem, o antes e o depois dos lançamentos. Pouco tempo agora, né? Cara, tem muito satélite lá da Starlink. Muito, 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 muito. É uma parada, chegou a ficar poluído. A diferença foi assim, absurda. Eu não sei agora a quantidade, mas eu sei que ele, tipo, quase dobrou, né? Dobrou o que tinha de satélite. Uma parada absurda. É, você usa, né? Quanto tempo normalmente fica em órbita? Olha, fica em órbita quanto tempo quiser. É praticamente infinito. O problema é em termos de qualidade e manutenção, né? Energia dele lá e tal. Líder em quem? Satélite? A gente aqui o Brasil é líder de muita coisa na América Latina, né? A gente só dá mole porque bota político de merda aí para ficar à frente do país, mas a gente, né, poderia ser líder em muitas coisas, né? O Brasil tem um potencial enorme em termos espaciais. Por exemplo, só a gente teve lá, né, astronauta, a gente está sempre com a NASA, o INPE é muito forte. O Brasil tem potencial para muita coisa, né? Em tecnologia, agricultura, pô, terreno para crescer, né? A gente tem muita área ainda no Brasil para crescer, muita coisa aqui no Brasil, infelizmente. E não tem nada que tem lá fora, né? Terremoto, tsunami. Pô, Japão. O Japão tem um território todo acidentado, né? Com acidentes topográficos, né? São morros, serras. Enfim, o Japão é todo cheio de montanha, vulcão pra cacete, tsunami pra cacete, e os caras são mais evoluídos do que a gente. Então é questão cultural mesmo brasileira, né? Eu acho que o Brasil, a colonização do Brasil foi muito ruim, né? Termos de satélite, o Jorge, você está pesquisando? Então, Guilherme, vai ficar dependente, né? Dependente porque a gente não produz. Poderia depender um pouco, mas produzir um pouco, enfim. Só que a geopolítica é bem complicada, né? Os países têm aliança com um, aliança com o outro, um político gosta mais do outro, gosta mais do outro, aí fica essa, né? Negócio, eles ficam ricos, a gente fica pobre, o país não evolui, né? Aqui no Brasil, eu acho que, cara, eu não vejo muita, assim, o Brasil chegar no nível de uma Europa, por exemplo, ou da China, né?
Pô, o pessoal fala da China lá, comunista, tal, não sei o quê. Tem pobre pra caramba lá, mas a qualidade de vida lá melhora cada vez mais, né? Tá bem mais avançando mais rápido do que o Brasil em termos de melhorar a qualidade de vida, sabe, da população. Mas, enfim, vamos ao que interessa aqui, para a gente já passar o trabalho, que, como eu falei, esse trabalho é o nosso trabalho final, né? Trabalho aí que vai ter um peso maior, estou pensando em botar peso 2 para ele, não sei ainda, estou pensando aqui. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um instantinho. Não tem prova não, Luiz Gabriel. Essa disciplina é A4 e ele é A4 com 4 trabalhos. Né? A princípio, eu pensei em 4 atividades, a gente tudo valendo 10, a gente vai somar as notas e dividir, tá? Fazer a média lá. Não tem nada aberto aí, não? Tá fechado? Tá, deixa que eu vou comer alguma coisa. Sim, já tem até a data. Isso, já foram 3 trabalhos, agora é o 4º. O Guilherme, tem data já, tá? Eu botei lá na noite, se não me engano, é dia 6, não é, gente? Alguém pegou lá que eu tinha colocado? Você falou 3, não foram 2, não? Não, calma, eu estou falando da data do trabalho de campo, da aula prática. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Dia 6 de julho, não foi que eu coloquei? Deixa eu confirmar aqui. Tá no grupo, Eu né? acho que foi isso mesmo, 6 de julho. Isso, não foi então? Isso aí. 6 de julho é a previsão do trabalho de campo, tá? Está agendado para dia 6 de julho. Pode ser que mude caso aconteça alguma coisa, chuva, se tiver previsão de chuva, tá? Mas a princípio é isso. 6/6 e a entrega desse trabalho, que eu vou passar agora, eu tinha colocado também a data já, né? Que agora eu não me recordo, mas é uma data antes da avaliação. Tem a data lá de entrega. Não, Luiz Gabriel, não é isso não. O trabalho de campo são 4 trabalhos, 4 atividades. O trabalho de campo ele não vai ser parte integrante da nota final, tá? Ele vai ser só um extra. Quem for, por quê? Eu falei lá no início, eu não vou obrigar, tem gente de Cabo Frio nessa turma, né? Não é obrigatório. O trabalho de campo não é obrigatório, tá? Vai quem quer e quem for e fizer o relatório, eu vou dar ponto extra. Então, mas Jorge, 6 de julho, só se você estuda em outro lugar, porque 6 de julho a gente já acabou as provas, você já vai estar de férias praticamente. É a última semana antes das férias da faculdade. Por isso que eu botei 6 de julho, tá? Então, quem estuda sábado provavelmente já não vai ter mais aula. Entendeu? Quem tem aula na faculdade não vai ter mais. Então, a ideia é a gente fazer esse trabalho de campo lá no dia 6, tá? E aí
Quem fizer o relatório, eu vou dar um upgrade, vai ser um ponto extra. Fui lá, trabalho de campo, fiz o relatório, ponto extra para quem quiser melhorar. Isso, nosso ponto de encontro vai ser na Barra, no posto 5 da Barra. Depois eu vou mandar os detalhes sobre esse trabalho de campo, tá bom? Já foram 3 trabalhos, João Pedro, agora é o 4º, é o último, né? Então, porque são atividades, tá bom, Guilherme? Não é trabalho. Vamos lá. Primeira atividade, memorial descritivo. Segunda atividade, foi o questionário que vocês responderam online. Terceira atividade, o croquis, que foi feito agora, certo? E agora, por último, essa análise temporal que eu vou passar, entendeu? São 4 atividades, certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu confesso que eu queria que fosse individual, mas vai dar um pouquinho de trabalho e também, até para mim também, porque na hora de corrigir, né? Para eu também corrigir, vai ficar pesado, né? Porque, caraca, são alunos para cacete. Esse do croquis, até agora eu não consegui terminar. E olha que foi em dupla, hein? Vocês terem uma ideia. Caraca, demora muito para ficar olhando um por um. Tem gente com trabalho igual, né? Eu peguei lá, aí tem que buscar e tu vê um nome, tem que olhar de novo o nome, né? Tem gente que fez, né? Então, enfim. Mas deixa eu compartilhar aqui esse agora, para vocês terem uma ideia. Eu cheguei a falar na aula passada, né? Como é que seria mais ou menos aí o trabalho, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para compartilhar, só um instante. A imagem que aparecer aqui. Ah, tá, descobri aqui. Estou tentando colocar o trabalho, só que estava no meu HD externo. Eu tirei o HD e o negócio não quer abrir. Agora eu já achei aqui, calma aí. Como é que é? Acho que com a lista dos grupos e o nome do grupo no PDF fica mais fácil. Ô Guilherme, então, eu falei que não era para postar, era só um integrante só do grupo. Aí não adianta, porque aí o pessoal vai lá e sobe também o arquivo. Aí eu vejo 2 vezes, entendeu? Eu falei, cara, só um integrante faz o upload. Aí o pessoal não presta atenção, principalmente da noite, cara, né? Tá uma confusão danada. O pessoal não presta atenção e fizeram o upload também. Aí, quer dizer, eu fico olhando o trabalho 2 vezes. Aí isso até dá confusão, pensando que alguém está copiando o trabalho de alguém, entendeu? Era só fazer o upload um integrante do grupo com um nome, de preferência um nome logo na cara, né? Porque eu ainda tenho que ficar procurando o nome do aluno, cara, onde está isso? Então, assim, vamos ver se nesse trabalho a gente melhora um pouco.
Agora, mas deixa eu ver se corrigiu o erro aqui, porque estava dando um problema aqui na abertura do slide, só um instante. Calma aí, rapidinho. Eu esqueci, tirei o HD, cara. Deixa eu ver se voltou aqui. Tô com um probleminha aqui. Cacete. Porra, dei mole aqui. Só um instantinho, gente. Calma aí. Pronto, agora acho que vai. Apareceu aí para vocês? Beleza. Bom, esse aqui foi o trabalho, tá, de consultoria que eu fiz para o IBAN no projeto PDDI. Tá? Se vocês quiserem, até passo aí para vocês o relatório lá da expansão urbana do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Cuiabá. Tá? Eu tenho esse arquivo aqui, tem um livro, posso passar para vocês, quem tiver interesse em ver como é que foi o plano lá, né? Quem é da arquitetura aí? Eu sou. Ah, beleza. Vou compartilhar com vocês, então, para vocês verem como é que foi o plano lá da região metropolitana, tá? Plano que eu participei. Então, aqui, Santo Antônio do Leverger. Isso é uma cidade, tá? Da região metropolitana lá de Cuiabá, Mato Grosso, certo? E aí, a ideia era para onde essa cidade está crescendo, depois a gente ia ver para onde a região metropolitana estava crescendo. Então, tá vendo? Santo Antônio de Leverger é uma cidade pequena. Aqui, eu estou colocando no PowerPoint, né, gente, para explicar o trabalho. Mas vocês vão entregar para mim no Word e no PDF, tá? Não vai ser um PowerPoint, não. Estou colocando aqui para apresentar. Então, Santo Antônio de Leverger, identifiquei a minha cidade. Então, vou começar a fazer o trabalho. Isso daqui, ó, é o trabalho, tá? Esse é o primeiro arquivo que vocês vão ter que fazer, indicando a expansão, o eixo de expansão
do município que vocês vão identificar através de 2 imagens de satélite, como eu mostrei lá no Google. Então, aqui são o eixo de expansão. Nesse caso aqui de Santo Antônio de Levergé, ele está expandindo para norte e uma expansão para leste. Tá? Como que eu identifiquei isso? Isso aqui, vocês hoje podem utilizar qualquer, né, editor aí de imagem para fazer essas setas, certo? Isso aqui não é nada demais, ok? Então, vão identificar a expansão de maneira visual. Então, aqui a gente deu um zoom, Santo Antônio de Levergé, e aí comecei a análise. Ó, como que eu descobri que está crescendo para leste e para norte o município, tá? Poderia ser para noroeste, para sudeste, sudoeste, enfim. Mas está crescendo nessas 2 direções. Então, como que eu descobri? É assim, olha lá. Peguei uma imagem de 2004 e uma de 2015. Fevereiro de 2004, julho de 2015. A mesma área, certo? Só tinha essa rua aqui, ó. E aí, depois foi feito um loteamento aqui do lado. Então, já é uma área de expansão, certo? Eu acho que não está passando o slide, está no primeiro ainda. Está no primeiro ainda? Tá, vamos lá de novo. Acho que eu já sei o que é. Calma aí. É porque tem que compartilhar a apresentação e não o slide. Por isso que dá esse problema. Toda vez eu esqueço. Eu vou direto no arquivo do PPT. Vou parar aqui. Eu esqueço. Agora foi? Sim? Beleza. Então, Santo Antônio de Levergé. E agora, vocês estão vendo aí o eixo? Já tinha visto essa do eixo ou não? Ah, beleza. Então, olha aí, tá vendo o eixo? Estes são os eixos, tá, que eu identifiquei lá em Santo Antônio de Levergé, tá? O eixo para leste, em direção a São Miguel, que é um bairro de lá, através da MT-040. Então, uma indicação. Lembra, a gente chegou a falar, a infraestrutura leva ao desenvolvimento, ou o desenvolvimento leva à infraestrutura. A gente chegou a conversar sobre isso, né? Então, assim, você pode perceber que a expansão urbana ela vai ter uma infraestrutura de transporte atrelada a ela. Então, a MT-040, certo? Para cá, possibilita a expansão urbana aqui. E aqui também é a continuação da MT-040 em direção a Cuiabá, né? O eixo norte, tá? Aí, como que eu descobri isso? MT-040, olhando, né? Nós fizemos uma análise visual, identificando onde tinha uma área nova que na imagem do ano anterior não tinha. Professor, qual o ano que eu vou pegar? Isso vai depender de grupo para grupo. Vai analisar lá a imagem que tem melhor, a última imagem do Google de qualidade daquela cidade que vocês vão analisar e a mais recente, tá? Vai pegar a última de melhor qualidade e a mais recente. Isso vai variar de cidade para cidade, tá? Ou de bairro para bairro. Quem quiser fazer bairro também pode fazer, mas eu acho mais difícil. Eu acho melhor pegar cidades pequenas assim, porque você consegue visualizar melhor. É mais fácil. Quanto mais urbano, fica mais difícil de enxergar no olho, né? A gente vai ter que usar um software. Quanto mais urbano, o software ajuda na análise. Aquele software que eu falei para vocês, o Recognition, né? O Spring, aí fica mais fácil através de uma leitura espectral e de textura e tal das imagens, tá? Aí o outro crescimento, olha lá,
novembro de 2004. Então, pode ver que o ano é o mesmo, ó, 2004, 2004. Mudou o mês, mas o ano é o mesmo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que eu vou observar no trabalho. Tem que manter o mesmo ano, tá? Mudou de lugar, a não ser que não tenha imagem de outro ano. Aí é diferente. Mas a ideia é manter o mesmo ano, tá? Pode mudar o mês, porque o mês vai mudar mesmo. Porque o satélite, ele passa se o município ele for longitudinal, né? Se ele for norte, vertical, se ele for vertical, em direção ao eixo norte-sul, o satélite ele passa na direção da latitude, ele não passa na direção da longitude. Então, ele vai pegar a parte do município em cima, depois outra parte embaixo. Vai ser meses diferentes, tá? Mas a ideia é que seja o ano para a gente poder ficar com uma análise ano a ano, tá? Desde de 2004 a 2015, aí no caso, 10 anos, em torno de 10 anos, tá? Mesma coisa, identifiquei, tá vendo? Fizeram um condomínio aqui, ó. Mesma coisa. Aqui também houve uma expansão, tá? Aí aqui uma imagem do município como um todo, 2 de novembro de 2014, e aqui 16 de junho de 2015. Só uma imagem comparando o município, né? Ali a parte central. Aqui o outro eixo de expansão também. 2004 aqui, 2015, mesma coisa. Olha como é que cresceu, tá vendo? A cidade cresceu aqui, ó. Essa região aqui, ela apresentou um crescimento. Pode ver que tem a rodovia aqui, ó. A rodovia favoreceu. Aqui também, uma outra área de expansão, tá? Olha aqui, né? Olha aqui como é que era, olha aqui como é que ficou, tá? Essa parte aqui, mesma coisa, esse loteamento aqui, ó. Olha lá. Aqui também houve um adensamento, certo? E aí, no final, vocês vão produzir alguma coisa parecida com isso, tá? Não precisa ser igual a esse, não. Acho que eu vou deixar em grupo mesmo, não vai ficar muito trabalho, né? Dá sim, dá para fazer no QGIS, tá? Aqui já é Várzea Grande, tá? É outro município, não é aquele lá. Aqui, vocês vão utilizar o Google. Nesse caso aqui, eu usei a base vetorial que a gente tinha de arruamento, tá? Então, eu tenho essas bases aqui lá de Cuiabá. Várzea Grande, né? Que é onde tem o aeroporto lá de Cuiabá. Então, o que nós fizemos? Eu peguei lá a área que era em 2000 e depois em 2010. Lembra que eu falei para vocês que lá no Google você tem que fazer o polígono em volta, né? Ali no slide, ele não está com polígono, tá? Vou fazer isso. Vou deixar lá e botar bem grande para ninguém botar mais. Deixar em grupo mesmo. E aí, então, assim, vocês vão ter que pegar lá a imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui. Vou pegar aqui, que fica mais fácil. Essa aqui, por exemplo. Você vai pegar e lá no Google você vai desenhar essa área. Lembra que eu fiz na aula passada? Para saber quantos metros quadrados ou quilômetros quadrados tem isso aqui. E aqui não tem. Depois, a partir disso, você vai saber o quanto que é seu de quilômetro, que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Em vermelho. Aí você vai pegar todos os polígonos que você fez e vai ver que foi acrescentado 42,20 km² de área nova no município a partir daquele ano lá, tá? Então, esse é meio que o resultado. E, por último, vocês vão dizer qual é o tipo de expansão. Vocês vão ter que enquadrar no tipo de expansão que a cidade está tendo. Ela é uma expansão do tipo tentacular ou por aglutinação? E aqui eu coloquei já para vocês os outros tipos. Então, expansão urbana contínua ou compacta,
dispersa ou desordenada, expansão periférica ou suburbana, expansão vertical, radial, linear, conubarda e anel. Então, vocês vão olhar como que está sendo o crescimento lá de onde você está fazendo e vai enquadrar nesses tipos de expansão aqui. E, por último, vai fazer uma análise da expansão, né? Então, aqui tinha um texto, o texto saiu, mas é uma análise dizendo o município tal se encontra em expansão durante 10 anos, expansão para o eixo norte, eixo sul, através da rodovia tal e tal e tal. Tá? Fazer uma análise dessa expansão. Aí vocês podem dizer que vai precisar de infraestrutura, né, de vias, de transporte público. Se ela está expandindo para uma área muito distante, isso vai prejudicar, vai tornar caro. Se a prefeitura deve incentivar ou não, tá? Aí vocês vão fazer essa análise. Porque se, por exemplo, se a cidade está crescendo para muito longe, isso é caro para a prefeitura, né? Porque você precisa colocar infraestrutura lá naquela região, certo? Então, se torna caro. O ideal, né, tem alguns tipos de planejamento que vai dizendo que ela tem que crescer de forma ali concêntrica, né? E você dotando o centro de infraestrutura. Mas, enfim, a gente sabe que na prática isso não acontece. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Aquele trabalho a gente permitiu até quantos? 3 integrantes, não foi? Pode sim, Guilherme. Você tem habilidade com QGIS? A ideia é usar o URF porque é uma ferramenta que tem, eu acho que é mais fácil, né? Mais o acesso. Agora, se você tem habilidade com QGIS, sabe usar, você pode usar. Vai ser mais rápido. Pelo QGIS é até mais rápido. Para quem sabe usar, é mais rápido. A ferramenta não importa, tá? O que importa é a construção do trabalho, a identificação dos eixos de crescimento e a análise. Isso é importante. Se você for usar o QGIS, o ArcGIS, o Google Earth Pro, isso independe. Mostrando o resultado, que é o que está ali, tá? Com a expansão urbana. Que são 3 coisas, então. Eu preciso indicar os eixos, eu preciso ver a quantidade que cresceu e eu preciso fazer uma análise dizendo, né, por que está crescendo, por onde está crescendo, quais os problemas que podem ocorrer daquele crescimento e o que eu posso propor de solução para aquilo, tá? É basicamente isso. Eu vou detalhar isso no documento e disponibilizar para vocês no grupo. Vou colocar a apresentação também e um documento com esses... Professor, Oi. em relação à quantidade que o senhor não fez... Quantidade de quê? Em relação quanto cresceu, na verdade, né, o lugar, o senhor sobrepôs o mapa anterior ao mapa, o mapa mais recente e o senhor fez o senhor viu ali quanto que tinha expandido, né? Então, mas lá no Google, o que você vai fazer? Você vai pegar... Vamos fazer aqui agora para você entender. Então, vamos lá. É aproximado, tá, o Marjorie? Não é nada... Tá bem. É aproximado, não é nada preciso. Ali, eu utilizei o software QGIS, tá? Você vai só dizer... Ali você não vai... Você só vai dizer o quanto que cresceu. Então, você vai só pegar as áreas que você criou e ver o quantos metros quadrados foram... que aumentou a cidade, tá? Você não vai fazer aquela análise de sobreposição da imagem, não. Consegui entender? Consegui. Obrigada. Tá?
Você só vai fazer os polígonos, não é para fazer igual aquela, não. Eu vou fazer um aqui e vou colocar lá, que aquela lá foi que eu achei aqui mais rápido, tá? Para indicar o que mais ou menos eu quero. Mas eu vou colocar uma outra aqui, que eu não achei. A que eu tinha. Está no HD aqui, eu não consegui encontrar. Mas eu vou dar uma melhorada aqui para ficar mais didático. E aí eu disponibilizo para vocês, tá bom? Certo? Então é isso, gente. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Ó, eu vou permitir fazer até de 4 integrantes, tá bom? Pode ser até 4. O outro era 3 integrantes, era isso? Como esse é um pouquinho mais trabalhoso, eu vou permitir até 4 integrantes. Certo? Isso. Vou permitir que esse aí vai dar um pouquinho de trabalho. E, inicialmente, prazo 2 semanas, tá? Então, no caso, seria dia 12. Vou botar dia 13, que é a aula do pessoal de noite, tá? Dia 13, prazo para entrega. 2 semanas para fazer. Eu vou criar aqui, eu vou botar um documento agora com todos data de entrega, tudo direitinho lá, reforçar que só um precisa fazer. Eu vou criar lá na verdade, agora é para enviar pelo Canvas lá no trabalho final, né? Atividade final no Canvas. Isso, na quinta. Pode entregar na quinta, dia 13/6. Prazo final até 23h59. Não, Ângelo, pode fazer sozinho, não tem problema não. Se tu tiver, né, tempo, porque é um pouquinho trabalhoso, mas dá para fazer sozinho, não tem problema não. É ruim para mim não. É bom quem fizer sozinho sempre aprende mais, né? Tem que fazer tudo. Beleza? É. Gente, é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos. Tá? Um bom feriado aí para vocês. E a gente, qualquer dúvida que for aparecendo, sempre no horário da disciplina, tá? Manda lá no WhatsApp, sempre na quarta ou quinta ali, vocês mandam que aí eu respondo, tá? Vai mandar sábado, domingo, não. Pô, o pessoal às vezes manda mensagem aí, tô no meu futebol lá, no meu lazer, o pessoal mandando mensagem para tirar dúvida, tá? Então, ainda mais, né? Vocês ainda da manhã tá mais tranquilo, à noite que é o problema, tem tanta cabeça lá, muita gente, o pessoal não consegue, não presta atenção, cara. Depois fica com a dúvida danada, manda mensagem qualquer horário, né? Meia-noite, de manhã, é terça, não tem tempo, né? Mas é isso. Muito obrigado. Eu vou colocar tudo no grupo, tá? Com vocês. Tá gravado aqui essa aula, então, se quiser pegar a explicação de novo, é só voltar, tá? Vou parar a gravação aqui agora. E é isso. Bom feriado, gente. Tchau.